Aquilo que me parece importante destacar a nível da saúde é o seguinte, é o Decreto 22 de fevereiro de 1911, é um decreto importante, porque vai reformar o ensino médico. Entramos na guerra, não é? Que foi uma coisa que dividiu o país, naturalmente, não? E que uns dividiam o país não só por razões ideológicas, mas por razões de... É sempre uma responsabilidade máxima de implicar um país numa guerra que não nos diz aparentemente respeito, não é? O país sofreu muito economicamente com a participação na guerra, sofreu muito socialmente porque se perderam muitas vidas, porque muitas das pessoas que foram para a linha da frente não tinham educação para utilizar os equipamentos militares muito mais sofisticados que nessa altura foram empregues. As epidemias, ou melhor dizendo, as endemias em Portugal eram uma constante na vida das populações. E, de facto, quer dizer, foi durante a República, em 1918, que tivemos a pandemia mais famosa de sempre. Não é? Também tem vários nomes, é a pneumónica, a espanhola, tem vários nomes, mas foi uma catástrofe, não é? Foi uma catástrofe de saúde pública. O governo português apoiou desde o começo da guerra os inimigos do Império Alemão. A imprensa e o Parlamento, durante todo o decurso da guerra, entregaram-se a grosseiras ofensas ao povo alemão com a complacência mais ou menos notória do governo português. É impossível completar a análise ao legado da Primeira República sem olhar para o mais fundamental de todos os bens, a saúde. Mas esta é talvez a mais dramática das histórias da República. A saúde viveu dias difíceis no Portugal de 1910 a 1926, sacrificada ao horror de um acontecimento crucial e às suas terríveis consequências. A guerra. O governo imperial vê-se forçado a tirar as necessárias consequências. Considera-se de agora em diante como achante-se em estado de guerra com o governo português. A declaração de guerra da Alemanha a Portugal chegava a 9 de março de 1916, mas era apenas a formalização daquilo que já todos pressentiam. Desde o início do conflito, que a República mantinha uma posição ambígua. Entramos na guerra, não é? Que foi uma coisa que dividiu o país, naturalmente, não? E que uns dividiam o país não só por razões ideológicas, mas por razões de... É sempre uma responsabilidade máxima de implicar um país numa guerra que não nos diz aparentemente respeito, não é? Com um regime instável acabado de implantar e um cotidiano de greves, motins e eleições, pouco importava ao povo o que acontecia para lá da fronteira. Mas o governo pensava de outra forma. Ficar ao lado dos vencedores era a oportunidade de afirmar a nova República e, sobretudo, de ter voz ativa na redefinição das fronteiras que teria lugar no fim da guerra. Se nós não cumpríssemos com as nossas alianças, isso podia dar lugar a que, se a Inglaterra fosse vencedora, estivesse do lado dos vencedores, nós podíamos perder as nossas colónias e se fosse a Alemanha a vencedora, pois ela iria também procurar assumir os nossos interesses africanos.
Inglaterra e França já haviam pedido munições e artilharia a Portugal. De repente, fazem nova solicitação, que Lisboa capture os navios comerciais alemães estacionados em portos nacionais. O governo não só acede, como executa o pedido de forma estridente, com violência e trocando a bandeira alemã pela portuguesa. É a gota d'água que muitos temiam e outros desejavam. A aventura seria breve e traumática. O recrutamento leva à força jovens analfabetos, camponeses e pais de família para as trincheiras de uma terra da Flandres. Durante um ano, o corpo expedicionário português vive em condições lamentáveis, enterrado na lama, fustigado pelo calor e pela chuva, com má alimentação e falta de higiene. Em abril de 1918, é atacado em La Lys. No espaço de um só dia, cerca de 7.500 soldados portugueses são mortos, feridos ou capturados. A paz chega no final do ano, com a vitória dos aliados e um saldo desastroso para Portugal. O país sofreu muito economicamente com a participação na guerra, sofreu muito socialmente porque se perderam muitas vidas, porque muitas das pessoas que foram para a linha da frente não tinham educação para utilizar os equipamentos militares muito mais sofisticados que nessa altura foram empregues. Mas consequências estender-se-iam muito para além das vítimas diretas da guerra. A silhueta da tragédia pairava sobre Portugal. O final da guerra traz essa herança dramática. Traz uma população que passou por anos de fome, por anos de escassez, num país que está agora ainda mais penalizado. E que ainda por cima sofre agora dobradamente os efeitos da pneumónica. Isso é um país sem condições de vida, onde no fundo os meios urbanos vão crescendo também sem enquadramentos de espécie nenhuma, nem urbanístico, nem arquitetónico, nem meios de sanidade pública e, portanto, a pneumónica tem também em Portugal, como teve noutros países, efeitos dramáticos. A quando da instauração da República, o cenário da saúde em Portugal era já profundamente desfavorável. Lisboa e Porto concentravam quase todas as estruturas médicas. Das cerca de 250 instituições de saúde, só 10 não estavam entregues a privados ou igreja. A população pobre vivia em habitações degradadas, com má alimentação e um saneamento básico que, quando existia, era deficiente. A entrada na guerra será o golpe de misericórdia. Aos mortos e feridos em combate, há que somar a dívida contraída que deixa o país sem recursos para melhorar as condições de saúde pública e combater a varíola, a sífilis, a febre tifoide e a desinteria que se propagam como pragas. E havia ainda a tuberculose. A tuberculose era uma grande causa de morte nessa altura, sem dúvida nenhuma. Não era um flagelo social importante. Não havia famílias, praticamente, que não tinham um elemento, quer dizer, mais ou menos próximo que tivesse a doença. Não é? E, naturalmente, estamos na era pré-antibióticos, não é? Ou seja, a tuberculose tem a sua evolução natural, não é? Ou seja, havia pessoas que resistiam, outras não. Adormecido pela ditadura de Sidónio Pais, que prometera acabar com a guerra e todos os males de Portugal, o país era agora assolado por constantes vagas epidémicas. As epidemias, ou melhor dizendo, as endemias em Portugal eram uma constante na vida das populações. Porventura o Estado tardou em perceber a gravidade destas endemias. Elas eram tão habituais que um certo número expectável de mortes não causava absolutamente escândalo nenhum, ainda que se soubesse já como evitá-las. Morrer de doença tornara-se a coisa mais normal do mundo.
Durante largos anos, a República não projeta a longo prazo um plano para a saúde. Limita-se a tentar responder como pode ao constante assalto de epidemias. E, portanto, eu destacaria, por exemplo, a epidemia de tifoide de Lisboa de 1912, que foi terrível e que, de facto, tinha como causa o abastecimento da água inquinada à cidade de Lisboa. Mas podia-lhe também falar da epidemia de cólera no Funchal em 1910, que foi também bastante grave. E no contexto já da guerra, é evidente que 1918 é um ano absolutamente terrível de todos os pontos de vista. E, de facto, quer dizer, foi durante a República, em 1918, que tivemos a pandemia mais famosa de sempre, não é? Também tem vários nomes, é a pneumónica, a espanhola, tem vários nomes, mas foi uma catástrofe, não é? Foi uma catástrofe de saúde pública. O país ainda tentava sacudir um tremendo surto de tifo que levara a vida a quase 2.000 pessoas na região norte, quando eclode a pneumónica ou gripe espanhola, a epidemia mais mortal de sempre a nível mundial. Uma gripe sazonal habitual, não é? Mora a nível global cerca de 500 mil de pessoas, não é? Uma pandemia, enfim, razoável, como foi a de 57, não é? Podem morrer, isso são estimativas grosseiras, à volta de 2 milhões de pessoas, não é? A estimativa para a pandémica, em relação aos óbitos a nível global, foi entre 40 e 100 milhões de pessoas. E, portanto, foi uma catástrofe indescritível, não é? Em território português, as estimativas apontam para cerca de 60 mil mortes causadas pela pneumónica no espaço de um ano. Com um pormenor, a faixa etária mais penalizada não era a das crianças ou dos idosos, mas a população ativa entre os 20 e os 40 anos. Um desastre para as famílias e para a economia. E quando tudo parecia terminar por ali, eis que uma epidemia de varíola irrompe no Algarve e alastra rapidamente a todo o país. A epidemia de varíola, que é uma doença que na altura já era absolutamente evitável através de vacinação que de resto já era obrigatória, e lá está uma das provas de como uma medida legislativa muitas vezes não tem sequência na realidade, não é possível, na verdade, implementá-la. Acabou por conduzir, felizmente, ao reforço e à convicção de que estes programas profiláticos de vacinação e revacinação tinham que ser levados muito a sério. Em 1919, Portugal estava ajoelhada aos pés da tragédia. A República não podia ser acusada pela doença, mas tinha responsabilidades na cura. A guerra, os fracos recursos económicos, as péssimas condições de vida e a incapacidade das instituições contribuíram amplamente para o pântano onde o país caíra. Quer isto dizer que a saúde nacional do século XXI nada deve à Primeira República? A fórmula protocolar da República, Saúde e Fraternidade, o facto de terem escolhido esse modo de terminarem as cartas de saudação, simboliza bem aquilo que se esperava que a República conseguisse. No fundo, a plena cidadania passava também por garantir ou por conseguir incentivar uma outra atitude perante os fenómenos sociais da doença, das epidemias, do bem-estar dos portugueses. Tal como a educação ou a liberdade religiosa, também a saúde foi uma paixão republicana. Uma sociedade democrática e igualitária só poderia construir-se sobre um país onde todos, ricos e pobres, tivessem acesso a cuidados de saúde. E, nesse particular, o regime beneficiou dos grandes avanços científicos à escala global. A República ia conseguir fazer a transição do tempo do João Semana, o médico de província que acorria a todos os males, para a era da especialização, da técnica, da investigação e do rigor científico. O mundo tinha mudado depois de Darwin, Pasteur
e de um pequeno comprimido que caiu em 1900 como uma verdadeira revolução: a aspirina. E esse mundo novo faz-nos pensar, não só dar-nos novos instrumentos de análise, quer dizer, de compreensão dos fenómenos, mas também torna-nos mais positivistas, mais empiricistas, quer dizer, mais virados a olhar para os factos e menos a imaginar e a teorizar coisas abstratas, não é? E, portanto, é neste clima que, no fundo, a República aparece, não é? Para além disso, a República beneficiaria de outra ajuda importante. Por uma vez, não poderia queixar-se da monarquia. Quase todas as instituições hospitalares que nós hoje conhecemos já existiam antes da República. É, de facto, ao nível da reorganização interna dos serviços que eu creio que a modificação se dá. A Direção-Geral de Saúde foi criada ainda em 1899 e a rede hospitalar começou a ser repensada muito antes, com o Marquês de Pombal. O Hospital Real de Todos os Santos, mais tarde relocalizado e rebatizado em homenagem ao rei Dom José, é a primeira grande estrutura a nascer. E, em volta, são criados inúmeros anexos ao longo dos anos. A República aproveitou esse trabalho de centralização, reorganizou-o e chamou-lhes Hospitais Civis de Lisboa. Que é uma designação muito forte, porque, efetivamente, os hospitais civis são um caso especial. Eu acho até que não se pode falar da história da medicina portuguesa e da história da medicina em Lisboa, certamente, não se pode falar dela sem se fazer referência a esta instituição. Efetivamente, quando pensamos no que herdamos do Portugal de há 100 anos, há poucos testamentos tão visíveis como este. Começamos a subir essa colina e encontramos, portanto, à nossa esquerda o Hospital São José. À nossa direita temos o Hospital de São Lázaro. Logo à esquerda, um pouco mais acima, o Instituto de Medicina Legal, Criação Republicana, essa sim, e instituição relevantíssima para o estudo, enfim, da saúde, do direito, da justiça em Portugal. Um pouco mais adiante encontramos à nossa direita o Hospital Dona Estefânia, simultaneamente dedicado às mulheres e às crianças, mas à nossa esquerda o Hospital Miguel Bombarda, antigo manicômio Rilha Foles. Se descermos essa colina, encontramos o Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto, instituição que também vem deste período, dos finais do século XIX e que ainda hoje funciona naturalmente, e um pouco mais abaixo ainda o Hospital Santa Marta, que durante o período republicano foi hospital escolar. Portanto, temos uma colina que está ela recheada das instituições de saúde mais relevantes, e a única coisa que durante o período republicano escapa a esta concentração é, por razões óbvias, o Hospital do Rego, destinado às doenças infectocontagiosas e que por isso mesmo foi colocado nas portas daquilo que era a cidade, portanto num sítio descampado e arejado, onde não houvesse risco de contaminação dos habitantes da cidade. A estas instituições juntavam-se ainda o Sanatório Popular Dom Carlos, depois o Hospital Polivalente, o Hospital Rainha Dona Amélia, rebatizado Hospital de Arroios, ou o Rilha Foles, renomeado Hospital Miguel Bombarda. Mas nem tudo foram meras mudanças de nome ou truques de magia. As revoluções na saúde não se concretizam de um ano para o outro. Do mesmo modo que beneficiou das estruturas criadas pela monarquia, a República também viu muitos sonhos estenderem-se para lá do seu tempo de vida e caírem nos braços do Estado Novo. O Hospital de Santo António dos Capuchos só seria oficialmente criado em 1928, 2 anos depois do fim da Primeira República. O investimento feito na assistência materno-infantil ficaria simbolizado na maternidade Alfredo da Costa, mas só estaria pronta a inaugurar
em 1932. Foi também com a República que começou a verdadeira assistência psiquiátrica. Foram criados 7 manicômios, mas o emblemático Júlio de Matos só abriria em 1942. E, finalmente, os grandes desenvolvimentos no tratamento das doenças tropicais e do cancro só décadas depois ganhariam os edifícios que hoje conhecemos, o Instituto de Medicina Tropical e o Instituto Português de Oncologia. Todas estas instituições subsistem no século XXI como pilares da saúde nacional, mas uma emerge com importância fulcral, o Instituto Ricardo Jorge, criado ainda na monarquia, mas a quem coube o essencial do combate da República a todas as epidemias que graçaram pelo país. O Instituto Central de Higiene, naquela altura, depois Ricardo Jorge, é das mais antigas instituições de ensino e investigação de saúde pública do mundo. Portanto, foi uma marca original, não é? Que a República não injetou, que até certa forma reforçou alguma coisa, não podia reforçar muito, e, portanto, marcou esse período. Apesar de todas as dificuldades, a República conseguiu melhorar os cuidados de saúde. Mas esse progresso teria sido impossível sem 2 fatores fundamentais: a ação das misericórdias e o gênio pessoal de um conjunto de médicos notáveis, o diretor-geral de saúde, Ricardo Jorge, o internista António Polido Valente, o psiquiatra Júlio de Matos, o revolucionário Miguel Bombarda, Gama Pinto, Câmara Pestana e outros. Um conjunto de médicos ilustres, os nomes conhecidos são Francisco Gentil e também Augusto Celestino da Costa, não é? Mas mais alguns, naturalmente, que cresceram, formaram-se e começaram a praticar nesta era mais positivista do conhecimento científico, ligado à experiência empírica, ligado a novas concepções sobre os micro-organismos, sobre o corpo, sobre as células, sobre os tecidos, não é? E foi uma geração brilhante. E os médicos dos hospitais civis eram profissionais de grande valor. E, portanto, eu diria que os hospitais civis de Lisboa eram não uma escola para futuros médicos, mas certamente uma escola de grande prática clínica. O talento da medicina nacional viria de resto a ser premiado com o primeiro e, durante décadas, único Nobel português. A Academia premiou a descoberta do valor terapêutico da lobotomia, da autoria de Egas Muniz, ativista republicano e professor universitário, que, contudo, só se dedicaria a este estudo já depois do naufrágio da República. Mas há uma revolução na área da saúde de que a Primeira República se pode orgulhar e cujos louros não tem de partilhar com ninguém: a reforma do ensino médico. O decreto 22 de fevereiro de 1911 é um decreto importante, porque vai reformar o ensino médico. As faculdades de medicina passam a ser 3, a de Coimbra, que é a mais antiga, no fundo, e depois a de Lisboa e do Porto. Porquê? Porque as escolas médico-cirúrgicas ascendem a faculdades de medicina. Os alunos passaram a ser obrigados a frequentar assiduamente os laboratórios e a fazer investigação nos primeiros anos do seu curso, e depois, nos anos finais, os cursos eram ministrados em clínicas médicas no seio dos hospitais e, portanto, em profundo contacto com os doentes. Seguramente que a geração dos médicos que se licenciou depois da República teve uma preparação bem diferente daquela que, porventura, aqueles que se licenciaram antes tiveram. Descrita frequentemente como a maior reforma do ensino superior em 100 anos, a revolução do ensino médico foi, na verdade, a maior herança que a República deixou na saúde. Com ela,
nasceram as primeiras especialidades médicas em Portugal, multiplicou-se o número de profissionais de saúde por habitante e lançaram-se as bases para uma tradição de exigência e de grandes médicos nacionais. Outras coisas que tenham sido inovadoras, para além de toda esta movimentação, é preciso dizer-se que no Porto o ensino se fazia no Hospital de Santo António, também com o apoio do Instituto de Higiene e da Morgue, e é preciso também que se diga que outra instituição que ficou até hoje na cabeça de todos nós é em 1911 que são reformados os hospitais, os hospitais da Universidade de Coimbra, que são até hoje uma referência. Como sempre, contudo, o mais difícil era fazer a reforma das mentalidades. E aí conseguiu-se que a preocupação com a saúde entrasse para a lista de prioridades dos portugueses, para nunca mais sair. Vieram os anúncios aos produtos milagrosos, a educação física chegou às escolas e o desporto ganhou lugar cativo entre as atividades preferidas da população. O futebol torna-se rapidamente a paixão nacional. Os clubes dão os primeiros passos e em 1921 é criada a Seleção Nacional. O primeiro jogo, a 18 de dezembro desse ano, resulta numa derrota por 3-1 diante de Espanha, mas nada arrefece o entusiasmo da multidão. Até hoje. Acho que uma das vantagens de olhar para os 100 anos é perceber como é que o país mudou e como o país mudou para muito melhor e para nos equiparmos melhor a defender aquilo que conseguimos nesse tempo. E neste período de dificuldades, conhecer essa história, conhecer os fatores de desenvolvimento que dinamizaram essa história, habilita-nos melhor a sermos mais coriáceos e mais imaginativos e mais criativos na defesa destas construções sociais que nos permitem viver muito melhor que vivíamos nessa altura. E, portanto, é essa a lição que vamos tirar desses 100 anos. A saúde da Primeira República deixou-nos, pois, tesouros e traumas. Por um lado, ficaram hospitais, médicos, escolas, progressos científicos e uma consciência da importância da saúde. Por outro, uma guerra que talvez nos tenha ensinado a ser pacifistas e uma falta de preparação para as epidemias que talvez nos tenha feito prudentes. De um modo ou de outro, a bem ou a mal, foi um pequeno passo para que hoje todos tenham acesso a cuidados de saúde, homens e mulheres, ricos e pobres, novos e velhos, e para que a vida seja o valor mais indiscutível de uma sociedade em perpétuo movimento.